Lucas Paquetá tem chance de ser banido de forma permanente do futebol mundial. O jogador que foi convocado para a seleção brasileira está defendendo a equipe na Copa América, a competição que começa já nas próximas semanas, mas aí sofreu acusações graves da Federação Inglesa sobre apostas, né? Aproveita, curte esse vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Josi Freitas, eu sou jornalista esportiva. Faço conteúdos aqui para as redes sociais, não só para o YouTube, mas também no Instagram, no TikTok. Lá tô falando, fazendo informações aí, transmitindo para vocês informações todos os dias aí do que acontece nesse mundo da bola. Então me segue, porque isso me ajuda muito. Mas agora, falando sobre Lucas Paquetá, a gente tem que entender o caso, né? Antes de falar sobre um possível banimento aí do jogador de forma mundial, né? O Lucas Paquetá foi acusado pela Federação Inglesa sobre manipulações em alguns jogos envolvendo aí na Premier League. Na verdade, foram 3 jogos aí monitorados de 9 meses em que o jogador, o meio-campista, levou o cartão amarelo. E aí a gente tem que pontuar o porquê que isso aconteceu. Nesse envolvimento, nessa acusação, a Betway, que é a patrocinadora do próprio West Ham, time que o Lucas Paquetá joga, percebeu que dentro dessas apostas aí, desses jogos, cerca de 60 pessoas apostaram que o Lucas Paquetá levaria cartões amarelos. Só que o interessante, realmente é o interessante de pontuar sobre isso, é que todas essas 60 pessoas que apostaram nesse cartão amarelo do jogador residem, moram ou estão ligadas de certa forma à Ilha de Paquetá, região em que o Lucas Paquetá nasceu, região do Rio de Janeiro. Então, essas coincidências aí ficaram bem estranhas. E aí a Betway começou a investigar sobre isso e também comunicou à Federação Inglesa. E a Federação Inglesa aí começou nessa apuração sobre o que tinha acontecido, esses cartões amarelos em cima do jogador. E aí ela propõe o banimento do jogador. E aí, nos próximos dias, a gente vai ver aí o imbróglio que vai acontecer. A Federação Inglesa deu até o dia 3, né, o último dia 3 de junho, para que o jogador conseguisse e pudesse fazer a defesa sobre esse caso. E aí, nesse momento, o jogador, junto com a sua defesa, pediu um prazo aí de 7 dias. Então, eles têm, teoricamente, até dia 10 de junho para apresentar a defesa do jogador. Também foi falado aí durante a semana sobre o que vinha acontecido, e o próprio Paquetá falou que não ia dar muitas informações exatamente pela acusação, preferia ficar calado. Até mesmo foi aí uma dica que a própria defesa do jogador falou, mas ele disse que contribuiu a tudo que estava ali, estava disposto a contribuir, a tudo que foi perguntado a ele contribuiu para essa investigação. A verdade que a gente tem que pontuar sobre isso fica muito estranho acreditar em coincidências, cerca de 60 pessoas vindas da Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, fazer essa aposta em cima de um jogador. É interessante a gente pontuar, eu tô aqui de frente pro computador, só pegar essas informações aqui, mas é interessante a gente falar que, basicamente, esses ganhos das apostas com o jogador do Lucas Paquetá não chegam a dinheiro de uma semana do jogador. E pelos meus cálculos, lá, se eu não estiver enganado, os jogadores recebem por semana. E basicamente o Paquetá ganha 1 milhão por semana. Eu anotei aqui, ó. De forma anual, são cerca de 7,8 milhões de libras, o que equivale aí a 162,5 mil libras por semana, que ficaria em torno aí de 1 milhão. Isso, levando em consideração as apostas feitas pelas pessoas lá na Ilha de Paquetá, a aposta mais barata foi ali cerca de 7 libras, o que convertendo seria R$46, mas teve outras apostas aí com cerca de 400 libras, que, se também levadas em consideração, chegaria ali a cerca de 2,7 mil reais. Só que, com essas apostas, por exemplo, quem apostou essas 400 libras, basicamente, com as apostas, ganhou quase 700 mil reais. A gente está falando ali de 675 mil reais para um jogador. E a gente pode pensar,
mas esse valor não chega ao valor que o Paquetá recebe por semana. Só que a gente está falando que, basicamente, ele não estaria contribuindo para ele mesmo, mas sim para pessoas próximas a ele. Nesse momento a gente tem que prestar bastante atenção, ser bem delicado nas palavras para falar, porque ele ainda assim é um acusado, mas ele não foi julgado ainda. A gente não pode dizer que ele é inocente ou que ele é culpado. Na verdade, a gente tem que pontuar por enquanto que ele é inocente, já que não foi julgado. Então, até então, ele leva esse nome de inocente. Mas a gente tem que pontuar outra coisa. É interessante levar um jogador nesse momento para a Copa América? Um jogador que vem sendo investigado há 9 meses, que a Federação Inglesa teve uma acusação sobre ele, e levar um jogador desse que, se a gente pensar teoricamente, o psicológico desse jogador não tá muito tranquilo, né? E mesmo assim, levar um jogador como esse para uma Copa América pode interferir sim dentro de campo. Então a gente tem que tentar entender o que é que tá acontecendo, porque de um lado a gente tem um jogador que ainda não foi julgado, então até então ele é inocente, a gente não pode julgar ele também e colocar como você é culpado, então eu vou punir você por não jogar a Copa América. Mas do outro lado a gente tem que entender que é um jogador que pode sim ser culpado e ainda assim ele está convocado na seleção brasileira e tem a chance de jogar uma Copa América. São pontos aí importantes que a gente deve entender. Eu anotei algumas outras coisas aqui pra gente não esquecer sobre isso, sobre esse caso, mas a gente tem que entender que a acusação, a denúncia foi feita exatamente pelo patrocinador do West Ham. A própria equipe do West Ham diz que está do lado do jogador, que defende ele, mas a gente está falando de um patrocínio, o patrocínio master da equipe, que se sentiu prejudicado sobre isso, e aí, querendo ou não, perde a credibilidade. Como é que a Betway é patrocinar uma equipe que o próprio jogador está dentro aí desses esquemas de manipulações de cartões amarelos ou qualquer outro tipo de resultado? Eu acho que o West Ham perde muito com isso, e foi até corajoso da parte do West Ham se colocar aí na defesa do jogador, né? Muitas equipes ali naquele momento se colocariam na posição de ficar calado ou então esperar o julgamento para tomar aí uma decisão, né? E nesse momento, querendo ou não, o clube também fica num prejuízo, porque caso isso aconteça, ele seja julgado e comprovado a culpa dele, qual é a credibilidade que o West Ham tem para continuar ali com o patrocinador? O patrocinador vai se sentir prejudicado, e isso é claro, é nítido. Então pode sim ter um rompimento ali sobre o próprio patrocinador. E aí a gente tem que pontuar outras coisas também. Um jogador de seleção brasileira, jogou Copa do Mundo, tá jogando no West Ham, ganha muito bem, como eu falei, cerca de R$1 milhão por semana. Um jogador que já teve pretensões de ser contratado pelo Manchester City, mas por tudo que vem acontecendo, esse bafafá, essa acusação já acabou prejudicando ele nessa negociação. Mas é um bom jogador, um meio-campista ali que com certeza a gente pode até pontuar, ele é o melhor jogador do West Ham nesse momento. Então, não há necessidade disso acontecer. A gente pontuou também que houve outros casos de manipulação em que jogadores foram condenados a 2, 3 anos, até mesmo 10 anos sem jogar futebol, mas nesse momento, por tudo que vem acontecendo, por todas as provas que a mídia joga, nesse momento a gente entende que o Paquetá, se não mostrar uma boa defesa sobre isso, vai ser banido. A gente tem que pontuar que, por enquanto, existe, caso ele seja julgado, existe um banimento sobre o futebol inglês. E se ele for banido do futebol inglês, eu acho que fica até fácil para ele, porque ele sai do West Ham e tem a liberdade de jogar em qualquer outra equipe. Claro, vai ficar difícil a situação dele jogar em outra equipe, porque ele perde a credibilidade. Mas a gente sabe que sempre tem uma equipe lá para passar a mão na cabeça do jogador que faz algo errado e ainda assim contrata. Só que aí, dependendo do julgamento, dependendo do que a Federação Inglesa concordar e aí levar esse nome para a CBF, para a FIFA, o que for, eles podem internacionalizar o que seria esse julgamento e não só banir ele do futebol inglês, mas também mundial. E aí
o caldo engrossa, né? Como a gente costuma aqui falar no Ceará. Fica tudo muito mais difícil pro jogador. Então a gente pega um jogador jovem, jogando, sendo o melhor jogador da sua equipe, convocado para a seleção brasileira, ganhando muito bem, sendo pretendido pelo Manchester City, que é uma das melhores equipes aí mundial, e basicamente acaba se manchando com isso. É complicado, a gente vai esperar esses outros dias, né, até dia 10, para ver a defesa do jogador, o que é que vai ser colocado em questão, mas querendo ou não, isso vai prejudicar não só o jogador, não só o West Ham, mas principalmente a seleção brasileira. Como é que fica confortável ou desconfortável ali um jogador que tem tudo para ser titular dentro da equipe, ou pelo menos ajudar ali em alguns momentos importantes, mas que a sua cabeça, teoricamente, está ali pensando no julgamento ou qual é a defesa que ele vai ter que fazer para mostrar que é inocente sobre isso. Então pode ser que isso prejudique principalmente quem tá ali do lado dele. A gente sabe que sempre tem uns amigos para defender sobre isso, mas querendo ou não, prejudica psicologicamente o jogador e não só a equipe. Também acho que deve ter tido uma conversa ali com o próprio técnico da seleção brasileira, o Dorival Júnior, deve ter conversado com ele. Principalmente, eu acho que essa conversa não foi nada rápida, né, mas principalmente longa, para pontuar tudo. E assim, até então, a CBF pode mudar essa convocação, tá? Se eu não estiver enganada, tem até o dia 15 de junho para mudar essa escalação, não, para mudar essa convocação e tirar o Paquetá de campo e convocar outra pessoa ali, né, dentro dos que já estavam os 26. A partir do dia 15, se houver um julgamento ou possível condenação que for, o Paquetá pode sair da CBF, do Brasil, perdão, da seleção brasileira, mas não teria a chance de colocar outra pessoa no lugar da convocação dele. Então, querendo ou não, a equipe do Brasil, a seleção brasileira, fica prejudicada. E aí eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham de tudo isso, dessa coincidência de 60 pessoas exatamente da ilha de Paquetá, de onde o jogador nasceu, apostarem em cartões amarelos, se vocês acreditam na inocência do jogador, ou se vocês acham mesmo que ele vai ser julgado e vai ser condenado, e se vocês acham que principalmente ele vai ser condenado ao banimento do futebol inglês, ou se isso vai tomar proporções maiores e ele vai acabar sendo banido do futebol mundial por 10 anos, 5 anos, 2 anos, até de forma extensa aí e eterna. Então eu quero saber de vocês o que é que vocês acham. Não esquece de curtir. Para quem não me segue, por favor, e nas outras redes sociais, porque isso me ajuda também.